Bom dia, pessoal. Meu nome é Jefferson e, juntamente com o Renan e o Fronza, a gente vai falar um pouquinho desse grupo aí que trata dos produtos de dados, tá? Então, assim, a gente é responsável pela aquisição, processamento, geração e avaliação de qualidade dos produtos que a gente gera dentro aí do projeto BDC, tá? É claro que vale ressaltar que outras pessoas também contribuem com essas tarefas aí, não somos só nós três que fazemos tudo, né? Essa imagem aí, esse fluxograma, dá uma ideia aí dos diferentes dados que nós trabalhamos, tá? Então, nós trabalhamos com sensores aí de diversas plataformas, né? Satélites e sensores, e para a gente gerar os cubos de dados, lá o produto final nosso, a gente passa por diversas etapas aí de processamento, né? A gente tem que gerar os dados prontos para análise, a gente trabalha em cima de certas coleções de imagens, até chegar lá no produto final do cubo de dados. Então, no caso aí, falando aí do Cibers 4A, onde o provedor de dados é o INPE, a gente é responsável por processar esses dados brutos, né? A gente gera algumas coleções de imagem para, em seguida, gerar o ARD e gerar o cubo. Para o Landsat 8, sensor OLE, nós temos ferramentas aí no projeto, né, onde a gente faz download de cenas, tanto para o Landsat 8 quanto para o Sentinel-2, a gente faz o download das cenas que os próprios portais aqui da USGS e da ESA disponibilizam para os usuários, a gente baixa esses arquivos, também realizamos alguns processamentos em cima desses arquivos para poder gerar o ARD e, em seguida, gerar os cubos. Então, aí tem também o processo de controle de qualidade desses dados ARD que a gente gera e dos cubos de dados. Então, tem um grupo que faz a avaliação da qualidade de dados, e a ideia é disponibilizar aos usuários aí do portal os cubos que passaram por certa avaliação de qualidade de dados, tá? Essa tabelinha aí mostra para a gente uma comparação aí dos sensores, de todos os sensores que a gente trabalha e gera cubos. Então, a gente conta aí com dados que vão desde 10 metros de resolução, né, até 64 metros. Então, a gente pôs aqui algumas características para fazer uma comparação entre esses diversos satélites e sensores que a gente usa no âmbito do projeto. Então, por exemplo, a câmera MUX do satélite Cibers 4 tem uma resolução espacial de 20 metros, uma revisita, né, resolução temporal de 26 dias, quer dizer que a cada 26 dias a câmera aqui enxerga o mesmo lugar na Terra. Aí é semelhante aqui para a WFI, que tem 64 metros de resolução e uma revisita menor do que a câmera MUX. A cada 5 dias a gente tem um ponto imagiado, do mesmo ponto imagiado na Terra. A gente tem 30 metros de resolução no Landsat e 16 dias de revisita. E o Sentinel aqui, contando com os dois satélites que estão em órbita, o Sentinel 2A e 2B, se você pegar os dois perfazem uma resolução temporal de 5 dias, né? E de acordo aqui também com a banda aqui, com a faixa espectral, a gente tem resoluções diferentes para esses dados do Sentinel. Então, tem bandas de 10 metros, de 20 e de 60, tá? Basicamente, lá na frente, a gente vai ver que a gente gera dados aqui em todas essas faixas espectrais aqui. Então, para todos os satélites, a gente tem aqui a geração das bandas no visível, mais infravermelho próximo, e para o satélite Landsat, para o OLE e para o MSI, a gente conta com umas bandas aqui diferentes, específicas, tá? Falar um pouquinho lá do Analysis Ready Data, que a Karine também já citou, né? Qual que é a ideia? Que o ARD nada mais é que são produtos aí que obedecem certos critérios, né, de qualidade, né? Tipo, sei lá, registro geométrico, processamento geométrico. Então, a gente tem que garantir que esses produtos sejam similares, assim, que estejam bem registrados. Se você pegar uma imagem do Landsat, do Sentinel ou do Cibers, se você sobrepô-las, todos têm que cair no mesmo lugar. Então,
o Analysis Ready Data trata um pouquinho disso, né? Então, são dados que sofrem uma série de processamentos para que eles fiquem prontos para análise. Tanto o usuário pode pegar essas imagens e, sem que seja necessário trabalhar nelas, ele já pega o dado e já começa a utilizar no seu GIS, ou serve para a gente também, para o nosso Cube Builder, que o pessoal vai falar em seguida, para a gente poder gerar os nossos cubos. Então, a gente tem aí vários processadores, né, softwares. O INPE tem o próprio aqui, o MS3, que trata das imagens do Cibers e do Amazônia, futuramente, né, a gente vai pretende disponibilizar dados do Amazônia. O Landsat tem o LAS-RC, e o Sentinel também a gente usa o LAS-RC. Então, a gente pega basicamente um dado mais bruto, assim, um digital number, e esse dado sofre uma série de processamentos até chegar na reflectância de superfície, que é o dado de entrada que a gente usa na geração dos cubos, né? Alguns desses processadores são responsáveis aqui por gerar também uma máscara de nuvem, que é uma banda de qualidade, né? A gente usa, por exemplo, essas máscaras de nuvem para poder detectar nuvem numa determinada cena, e com isso a gente pode dizer se a gente vai usar ou não aquele pixel na composição lá dos cubos, tá? Aí, no caso, para os dados do Cibers, a gente usa o próprio MS3, ele é capaz de gerar uma máscara de nuvem, e para o Landsat 8 e Sentinel, a gente atualmente está usando o FMask, essa versão 4.2, tá? Para gerar esses produtos de máscara, tá? Vale ressaltar aqui lembrar, né, que o projeto aí conta também, ele tem um braço forte aí na parte científica na parte de pesquisa, né? Então, por exemplo, por que a gente optou por usar o LAS-RC, o FMask, ou não o CentuCore, ou um outro gerador de máscara de nuvem? Porque teve gente aí no projeto, né, que pesquisou, a gente gerou artigos citando isso, né? Por que um é melhor que o outro. Então, é bom para lembrar que aí o pessoal do projeto tem um forte braço aí científico na carreira de pesquisa também. Então, foram gerados artigos aí, a gente avaliou cada um desses softwares, por que um é melhor que o outro, qual que se encaixa aí mais na nossa necessidade. Então, nós publicamos aí artigos em revistas internacionais, né? Como a Remote Sensing, tem um outro artigo aqui que está em fase de submissão também, na revista de processamento de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Vou passar a palavra aí para o Renan agora, que vai continuar com a apresentação. Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renan Marujo. Eu vou dar continuidade na apresentação aqui. Jefferson, eu só preciso compartilhar a tela. Sim. Pronto? Não. Não. Não é, então. Acho que eu consigo derrubar aqui. Bom, vocês podem, por favor, só confirmar se está aparecendo o slide? Sim. Sim, 7. Bom, então, como o Jefferson já disse, uma vez processado esse dado pronto para análise, esse ARD, a gente pode começar o processo de geração dos nossos cubos de dados. Então, o projeto do Brasil DataCube, ele tem uma grade própria para gerar os seus cubos. Então, essa grade, ela é uma grade hierárquica composta por, na verdade, 3 grades. Então, nós temos a BDC LG, LG vem de large, né? Uma grade grande, que ela tem células que medem de 4 por 6 graus. Dentro dessa grade, a gente tem também a BDC-MD, que é uma grade com células de 2 a 3 graus, MD de medium, e a BDC-SM, SM de small, com células de 1 por 1,5 grau. E isso dessa grade ser hierárquica é bom para nós, porque uma grade ela cabe dentro da outra. Então, dentro de uma célula da BDC-LG, ela comporta 4 células da BDC-MD. E dentro de uma célula da BDC-MD, ela comporta 4 células da BDC-SM.
Essa grade, ela é feita seguindo a projeção Albers e com a área cônica, seguindo o datum SIRGAS 2000, que são as coordenadas geográficas oficiais do Brasil. Então, utilizando essa grade e todas essas imagens que foram previamente processadas para reflectância de superfície, nós somos capazes de utilizar as ferramentas do BDC, então o CubeBuilder principalmente, para fazer esse cubo de dados. Então, como que isso funciona? Para cada célula que nós temos em interseção com o Brasil, primeiro nós buscamos todas as imagens disponíveis para um período de tempo. Então, nesse exemplo, nós estamos criando um cubo mensal. Nesse período de um mês, havia dados disponíveis em quatro datas para essa célula em vermelho, que é o cubo que a gente está gerando. Então, havia imagem no dia 1, no dia 8, no dia 17 e no dia 24. De modo diário, todas as imagens disponíveis, elas são mergeadas, né? Então é feito um mosaico espacial dessas imagens e, posteriormente, é feito um recorte, um crop para a área útil desse cubo de dados. Então, nessa etapa aqui, por exemplo, quando o sensor ele apresenta bandas com diferentes resoluções espaciais, como é o caso do Sentinel-2, tem bandas de 10, 20, 60 metros, nessa etapa também é feita uma reamostragem bilinear para deixar todos esses dados com 10 metros de resolução espacial. Então, isso não provê mais informação nas bandas de 60 metros, só que evita com que percamos informação nessas bandas de 10 metros. Então, a gente pode utilizar esse dado na resolução mais fina. E uma vez após feito esse mosaico espacial e esse recorte, nós temos o que nós chamamos de cubos identidades, que são os dados obtidos na data de origem do sensor. Só que como algoritmos que trabalham com cubos de dados e séries temporais, eles não lidam muito bem com intervalos de tempo não equidistantes. Então, por exemplo, do dia 1 ao dia 8, são 7 dias de diferença. Do dia 8 para o dia 17, são 9 dias de diferença. Então, pode acontecer também o caso de não ter uma imagem disponível, então esse intervalo ele não é equidistante. E os algoritmos, muitos deles, não lidam bem com isso. Então, no contexto do Brasil Data Cube, nós também geramos os cubos compostos no tempo, cubos também chamados por nós de cubos regulares. E para fazer essa junção desses dados desse período de tempo, é utilizado uma função de composição temporal. E o que é essa função de composição temporal? Então, aqui novamente assumindo o período de um mês, todas as imagens daquele período são selecionadas e utilizando as máscaras de nuvem, sombra de nuvem, neve, que foram mencionadas pelo Jefferson, então no caso do CBERS, o CMask, no caso do Landsat 8 do Sentinel-2, o FMask, nós mascaramos todos os pixels que estão contaminados pela presença desses alvos indesejados e utilizamos apenas os valores úteis. Então, para isso, no contexto do BDC, nós temos 3 formas principais de composição temporal: a média, a mediana e o stack. A média, ela vai pegar todos esses valores válidos e calcular um valor médio para ser utilizado como representante nessa imagem de saída do cubo. A mediana, ela vai utilizar o valor central dessas medidas. A mediana ela é boa para evitar outliers que possam estar presentes nesse conjunto de dados. E o stack, que é a função de composição que a gente mais utiliza nos produtos e que estão nos produtos fornecidos, ele é uma abordagem de escolha do melhor pixel. Então, essa escolha de melhor pixel funciona da seguinte forma: considerando a célula da nossa grade que vai ser utilizada para gerar o cubo, é feita a busca por todas essas imagens disponíveis e é feita uma ordenação dessas imagens que foram encontradas de acordo com a proporção de área útil dessa região. Então, uma área que não tem nenhuma nuvem presente nela, ela é 100% livre de nuvens e sombra de nuvens. Enquanto que as demais áreas que apresentam um pouco desses elementos, elas ficam mais próximo do fim nessa ordem. E a ideia dessa composição é selecionar o pixel que teve na melhor dessas imagens. Então, nesse caso, essa imagem do dia 18 ela era totalmente livre de nuvem, então o pixel resultante seria o valor dela. Num caso onde houvesse uma nuvem nessa imagem, esse valor seria extraído utilizando a segunda melhor imagem, ou a próxima imagem que houvesse um pixel livre de nuvem, sombra de nuvem e neve. Então, hoje, no BDC, nós temos alguns cubos de dados que já estão gerados e prontos para uso. Então, os principais produtos utilizam
imagens dos satélites Sibers 4, Landsat 8 e Sentinel-2. Então, nós temos o cubo de dados Sibers 4 MUX, que ele utiliza uma composição temporal de 1 mês. Temos os cubos Identidade e o Stack referentes ao Sibers 4 AWFI. Temos também os cubos Identidade e Stack de 16 dias para os produtos Landsat 8 e os cubos Identidade e Stack para os dados do Sentinel-2. E além desses dados que nós processamos e fazemos todo esse passo de composição temporal para gerar os cubos Identidade e os cubos regulares, nós também estamos fazendo a aquisição e distribuição dos dados MODES, então, por meio dos produtos MODE 13Q1 e MID 13Q1, que são produtos de índice de vegetação que já seguem os conceitos utilizados por cubo de dados aqui no projeto. Então, a gente disponibiliza esses dados para o Brasil também. Então, entrando um pouco mais em detalhes sobre cada um dos produtos, o cubo Sibers 4 MUX, hoje ele já compreende boa parte do Brasil. Em breve, nós esperamos terminar de completar espacialmente o Brasil e, com relação ao tempo, ele já está bem atualizado. Então, as imagens dele vão de janeiro de 2016 a fevereiro de 2021. A ideia é sempre ir aumentando esse mês para a data mais atual. Esse cubo ele utiliza a grade PDC-MD de 2 por 3 graus. E, só reforçando também, a ideia de ter essas grades diferentes é facilitar a manipulação desses dados, pois como esses diferentes sensores têm diferentes resoluções espaciais, se todos utilizassem a mesma grade, né, a célula de mesmo tamanho, os sensores com resolução espacial mais fina ficariam com arquivos muito grandes. Então, isso facilita essa manipulação. Outro cubo que a gente já tem pronto também é o Sibers 4 AWFI, tanto o produto identidade quanto o stack de 16 dias. Ele já usa a grade, a nossa maior grade, que é a de 4 por 6 graus. E hoje nós já temos o Brasil inteiro coberto de janeiro de 2015 a fevereiro de 2021. E vale ressaltar também que esses dados do Sibers eles são processados no INPE e que um dos maiores desafios que a gente encontra hoje é lidar com o volume dos dados que é bastante difícil de lidar, principalmente quando a gente considera Landsat, Sentinel-2 e os demais dados. Então, um outro produto que a gente disponibiliza são os cubos do Landsat 8 OLE, tanto os cubos identidades quanto os cubos stack de 16 dias. Ele, igual o Sibers MUX, ele utiliza a grade BDC-MD de 2 por 3 graus. Hoje nós já temos disponível o Brasil inteiro, de janeiro de 2017 a agosto de 2020. Nós já estamos trabalhando para ampliar esse período referente aos dados Landsat para termos disponíveis os cubos até março de 2021, bem como ter esses dados a partir de agosto de 2016. Então, isso está em andamento. Também outro produto, o Sentinel-2 MSI, os cubos identidades e os cubos 16 dias. Esse já utiliza a grade mais fina, então a BDC Small de 1 grau por 1,5 grau. Hoje nós temos áreas específicas do Brasil, de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Hoje nós estamos trabalhando em atualizar esse período temporal para março de 2021, bem como ampliar espacialmente esses produtos. E por que a gente tem menos área gerada para o Sentinel, no caso, né? Então, o Sentinel ele é um pouco mais difícil de trabalhar devido ao volume dele, algumas restrições que a gente tem para fazer a aquisição desse dado, mas a gente já tem um bom volume e está ampliando isso. E só relembrando também, como a Karine mencionou, os dados Sentinel, nós temos a oportunidade de gerar eles também utilizando a AWS, a Amazon Web Service, e fazer o download dos cubos gerados utilizando esse serviço para a nossa infraestrutura no INPE e disponibilizá-lo gratuitamente junto dos outros produtos também. E, por fim, o último produto que a gente está disponibilizando, os cubos MODE 13Q1 e MID 13Q1, que já são obtidos, processados. Então, a gente distribui esses dados. Nós temos eles disponíveis para o Brasil inteiro, de fevereiro de 2000 a novembro de 2019, e estamos atualizando essa data também para que ele já chegue em março de 2021. Bom, e esses cubos que o Brasil Data Cube gera, além de ter as bandas espectrais, que são muito utilizadas para diferentes estudos, o Brasil Data Cube também é capaz de gerar algumas bandas auxiliares, umas bandas extras, que contêm metadados e informações úteis sobre esses dados. Então, considerando os cubos compostos no tempo, né, os cubos regulares, como é feita essa composição de juntar diferentes datas, nós fornecemos uma banda
de proveniência, que ela informa qual a data de origem do pixel utilizado naquela imagem, do stack, por exemplo. Então, nesse exemplo da figura superior direita, as áreas em vermelhas, elas vieram do dia 232 do ano. Isso se refere ao dia 20 de agosto. Então, com isso, a gente consegue saber de qual imagem aquele pixel veio, para saber se teve imagens de datas diferentes compostas na imagem resultante do cubo. Nós fornecemos também uma banda chamada ClearOb. ClearOb é uma abreviação de Clear Observation, que ela indica quantas imagens dentro daquele período de tempo, então uma composição de um mês ou de 16 dias, quantas das imagens que estavam disponíveis, elas não tinham a presença de nuvem ou sombra de nuvem. Também fornecemos a banda de TotalOb, uma abreviação para Total Observation, que ela indica a quantidade total de passagens do sensor quando foi feita aquela composição temporal. Além dessas bandas, nós fornecemos máscaras de nuvem e sombra de nuvem para esses cubos de dados, então, feitas utilizando os algoritmos CMask e FMask, e a ideia dessas máscaras é que o usuário possa decidir se ele quer remover esses pixels da sua imagem ou não. Então, ele pode identificar se uma área está livre de nuvem, se ela tem sombra, se ele tem nuvem, ou se foi uma área não observada. Além disso, também, no BDC, nós já fornecemos pré-calculados alguns índices espectrais. No caso, nós temos dois índices de vegetação, o NDVI e o EVI, que são dois dos índices mais utilizados, principalmente para a agricultura. Então, uma vez que é gerado o ARD, né, o Analysis Ready Data, aquele dado pronto para uso, e os cubos de dados, também no projeto nós fazemos uma avaliação desse conjunto de dados. Então, é feita uma análise da completude desse dado, que ela busca verificar se todos os dados que tinham disponíveis foram utilizados para fazer esses cubos e foram adquiridos pelo BDC para fazer o processamento, a consistência desses dados para ver se a saída sempre está saindo o mesmo produto, se não tem nenhum erro ou algo que possa estar interferindo, a unicuidade, que verifica se cada dado está sendo utilizado apenas uma vez, a validade para ver se aquele produto está saindo como deveria, e a acurácia para medir possíveis erros daquele produto. E aqui algumas considerações finais sobre algumas possibilidades que nós estamos estudando para verificar a possibilidade de inclusão também no projeto do BDC. Então, nós estamos fazendo estudos para inserir também dados da coleção de imagens do recém-lançado Sibris 4A, junto aos nossos dados, também ampliar o conjunto de dados do Landsat 8, inserindo também as imagens do Landsat, as coleções de imagens do Landsat 5 e Landsat 7, para ter um maior range temporal do Brasil em novos cubos, e a inserção também de dados de radar. Então, principalmente, estamos estudando como inserir coleções de radar, principalmente Sentinel-1, que nós vimos que é o dado mais requisitado. Então, a inclusão desses conjuntos de dados todos estão sendo analisados. Além disso, nós também continuamos aprimorando os dados que nós temos, então, são feitas corriqueiramente melhorias nos serviços de geração de cubos e também nos produtos, como, por exemplo, aprimorar as máscaras de nuvem desses produtos. O Sibers 4A ele tem menos bandas espectrais do que o Sibers 4, ele tem menos bandas espectrais do que os sensores presentes no Landsat e no Sentinel, então as máscaras de nuvem dele podem ser melhoradas, a gente tem investido um pouco de trabalho nisso. A junção também de dados de diferentes sensores, a chamada harmonização. Então, nós pretendemos juntar imagens desses sensores diferentes e fazer cubos compostos por esses diferentes sensores. Então, a ideia é também conseguir gerar cubos utilizando imagens do Landsat 8 e Sentinel-2, bem como produtos que utilizam toda a série histórica do Landsat, então, que são capazes de juntar Landsat 5, Landsat 7 e Landsat 8. Além do que também foi mencionado, de juntar todos esses conjuntos os sensores da família do Sibers, então Sibers 4, Sibers 4A e também possivelmente do Amazônia. Bom, é isso, eu fico à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida e muito obrigado. Renan, obrigado. Agora a gente vai seguir andando meio rapidinho aqui com o Rolf, que vai falar um pouco sobre a parte de classificação dos dados. Renan, as perguntas serão numa sessão única após as 3 apresentações, tá bom?
Então, Rolf, por favor. Coloque o modo de apresentação. Perfeito. Não, ainda não. Não estamos vendo. Estamos vendo a tela preta. Tá, deixa eu... New share. Deixa eu botar o desktop aqui. Talvez tenha que ver qual é a tela principal, né? O Rolf, só enquanto ele coloca, Lube, é pedir para ficar nos 15 minutos, né, Lube? Para a gente não atrasar tanto. A gente gostaria de ter a possibilidade de responder algumas perguntas e não atrasar muito mais, porque as pessoas têm, em respeito às pessoas que têm compromissos, né? Então, por favor, vamos tentar ficar dentro dos 15 minutos, por favor, Rolf. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Rolf. Eu vou apresentar aqui o componente do projeto relacionado à classificação de mapas de uso e cobertura da Terra. O grupo da classificação é formado por mim, pela Lana, Albert, Felipe, Lorena, Michel. Como a gente já viu em outras apresentações, aí, a metodologia de geração de mapas envolve várias etapas, né, que vai desde a coleta de amostras até o pós-processamento dos mapas, passando aqui pelas etapas de treinamento e classificação, que envolve manipulação de um volume bastante importante de dados. A orquestração de todas essas etapas é feita pelo CITES, que é um pacote desenvolvido na linguagem R, que é um acrônimo para Satellite Image Time Series, né, em inglês. A gente viu um pequeno aqui nesse gráfico, uma pequena demonstração de como é que é feito todo o processo, né, desde a aquisição dos cubos, passando pela séries temporais, treinamento do modelo de machine learning de geração de mapas, né, que são as funcionalidades que o CITES ele consegue orquestrar, e até a parte de pós-processamento. O código do CITES está disponível no GitHub. A gente vai ter um mini curso na quarta-feira sobre o CITES, uma oficina de 3 horas, né? E aqui a gente vai apresentar os resultados de classificação de uso e cobertura de 3 mapas localizados nos biomas da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. As áreas que a gente vai apresentar aqui são essas em vermelho. A gente já fez também outros estudos no âmbito do projeto, que foram entregues como uma etapa do projeto do BDC. Então, o primeiro bioma que a gente vai apresentar aqui é o Cerrado. Para produzir os mapas, né, a gente precisa, como a gente usa machine learning, a gente precisa de amostras, né? Então, aqui para o Cerrado, a gente teve 3 fontes de dados para essas amostras. O primeiro conjunto de amostras de campo foi fornecida, então aqui, amostras de campo, amostras de mapas e amostras coletadas usando interpretação de imagens. A amostra de campos, a gente tem 2 fontes, né? A primeira fonte foi coletada pela equipe do Terraclass Cerrado, formada pelo INPE e pela Embrapa. Essas amostras foram coletadas ao longo do ano de 2018. O segundo conjunto de dados foi obtido no pastagem.org, foram amostras coletadas em 2017 e 2018 pela equipe do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, o LAPIG. O terceiro conjunto aqui de amostras foi coletado de forma automática, usando mapas de uso e cobertura da Terra já existentes. Para extrair esses pontos, foi gerado uma grid de pontos regulares de 5 por 5 quilômetros, e isso totalizou mais ou menos 85 mil pontos, e usando o serviço de trajetória de uso e cobertura da Terra, o WLTS, a gente foi possível extrair as classes de todos os pontos dessa grid para os mapas, né, que a gente usou, que é do Map Biomas, do IBGE e do LAPIG. E, no final, a gente descartou os pontos
que apresentaram pelo menos alguma discordância entre os 3 mapas, e ficamos com em torno de quase 49 mil pontos. E o último conjunto de dados, que foi coletado pela equipe do projeto BDC de classificação, foi usando o software do Collect Earth, né, que é integrado com o Google Earth Engine, e sobre o qual é possível fazer a interpretação dos pontos, né? Então, a gente atribui classes, e isso foi feito para um conjunto de 5.307 pontos. Então, após a extração das séries temporais de todos esses pontos, foi feita uma avaliação da qualidade das amostras. Esse método foi desenvolvido no doutorado da Lorena e usa técnicas de clusterização de mapas auto-organizados e inferência bayesiana para identificar as amostras ruidosas, né? E o método, o que ele faz é gerar métricas para avaliar a qualidade de cada amostra, e a partir dessa métrica é possível, então, tomar uma decisão se a gente mantém ou não uma amostra específica, né? Ao todo, a gente descartou 8,5% das amostras de entrada, e ficamos com 91,5% de todas as amostras que a gente considerou para fazer o treinamento do modelo. As classes aqui a gente tem algumas séries temporais de algumas das classes que a gente usou no modelo, né? Essa área em azul são uma nuvem dos pontos observados pelas séries temporais. Em vermelho aqui a gente tem a mediana desses valores observados. Então, aqui é uma parcela de todo o conjunto que a gente tem, só para a gente visualizar mais ou menos o comportamento espectral aqui para a banda do NDVI. Então, para realizar a classificação desse tile, a gente usou o Random Forest com 2.000 árvores, fazendo o treinamento com essas amostras descritas e usando o cubo de dados do Landsat 8. O tempo de processamento para o tile foi em torno de 12 horas. Aqui o resultado do lado esquerdo da classificação. E do lado direito a gente tem uma comparação visual aqui com o PRODES cerrado, que indica uma máscara de áreas antropizadas, né, que está aqui nesse tom mais avermelhado. E em tons de verde a gente tem as classes naturais, né, para a classificação. Então, a gente pode ver uma certa semelhança aí entre os dois mapas. A gente também fez uma comparação com o mapa de pastagem do LAPIG. Aqui a pastagem ela tem essa tonalidade mais amarelada, não sei se dá para ver aí, mas ela tem também uma certa consistência com o mapa do LAPIG. Numericamente, a gente fez a comparação pixel a pixel, a gente chega a uma acurácia global de 88% de concordância com o mapa do LAPIG e de 86% com o mapa do PRODES cerrado, né, para essa classificação aqui. Então, a gente, mudando para o bioma da Amazônia, a gente tem, diferente do que foi feito no Cerrado, a gente aqui tentou concentrar na detecção de desmatamento, né? E para gerar esses mapas, a gente também usou o algoritmo de Random Forest, só que agora, em vez de usar o Landsat, a gente usou o Sentinel-2, com 10 metros de resolução. Como o tile é um pouco menor, o tempo de processamento, apesar da resolução espacial ser mais fina, foi parecido com o do Landsat, do Cerrado. Aqui, para treinamento, a gente usou as amostras coletadas pela própria equipe de classificação, né, do PDC, baseando-se em imagens de alta resolução na área de estudo, e foram coletados ao todo 1.202 pontos, separados em 4 classes. A gente usou essas 4 classes aqui. Aqui são as séries temporais de uma banda, a banda 8A, das 4 classes, só uma porção das amostras usadas. Aqui o resultado visual, ao lado esquerdo a gente tem a classificação obtida pelo CITES, e aqui do lado direito a comparação com o PRODES para o ano de 2019. No detalhe,
No detalhe, a gente vê aqui os desmatamentos em vermelho, tá? E a gente, para fazer uma validação numérica, a gente usou, nesse caso aqui, a metodologia de boas práticas proposta por Olofsson, 2014, e colaboradores. E aqui a gente obteve o seguinte resultado para a classe de desflorestamento. A acurácia do usuário chegou a 97% dos pontos que foram identificados. Aqui tem uma margem de erro de 2%, né? E 2% para mais ou para menos, aqui, de acordo com o método de boas práticas de avaliação de acurácia. E a acurácia do produtor chegou a de desflorestamento, né? E, por fim, o botão dos CITES para o bioma Pantanal. Esses são os resultados preliminares, não foram avaliados quantitativamente, e é o primeiro resultado que a gente tem para esse bioma no âmbito do Rolf, nós estamos com você travado. De classificação do BDC. Rolf. Alô? Está um pouco cortando a sua fala. Agora? Agora está melhor. Segue do bioma Pantanal. Tá. Ok. Então, esses resultados do bioma Pantanal aqui são preliminares, não foi feita a avaliação quantitativa, né? A gente só vai ver aqui o resultado preliminar, visual. Aqui foi feito usando o mesmo algoritmo que a gente usou nos outros resultados que a gente mostrou aqui. O tempo deu também 12 horas de processamento. Usamos o cubo do Landsat, todas as bandas disponíveis. A gente também classificou 2018, assim como o Cerrado. As amostras a gente foram coletadas visualmente. Aqui estão as classes e as quantidades. E aqui do lado esquerdo a gente tem a nossa classificação, com as classes que a gente acabou documentando. E do lado direito a gente tem um mapa do SOS Pantanal. E aqui, nesse segundo mapa, a gente tem o do Map Biomas, né, do lado direito. Do lado esquerdo, a classificação dos CITES. A gente não fez aqui uma análise quantitativa. E é isso. Para poder a gente acelerar, eu dei esses são os resultados de classificação que a gente fez. Ok, Rolf.